Bem-vindos, benfiquistas. Se estás aqui é porque sentes o que nós sentimos, a emoção, a frustração, a euforia e a paixão que só o nosso clube é capaz de provocar. Este é o teu espaço. O espaço de quem vive cada jogo como se fosse uma final, de quem vibra com cada golo e sofre com cada injustiça. Por isso, se ainda não o fizeste, subscreve agora, ativa as notificações e deixa o teu like, porque aqui falamos com o coração e dizemos tudo o que outros calam. Agora prepara-te, porque o que te vamos contar não é apenas mais um episódio. O que se passou foi grave. Muito grave. Quando tudo parecia encaminhado, quando a vitória parecia estar ali à mão, algo aconteceu. Um momento. Uma decisão. Um apito. E tudo mudou. A confiança deu lugar à indignação. A alegria deu lugar ao protesto. E a certeza de justiça foi substituída por um sentimento amargo que ainda não passou. No relevado, a equipa lutou. Criou. Acelerou. Fez o que lhe competia. Marcou. Reagiu. Dominou. E, mesmo assim, foi travada. Mas não foi travada pelo adversário. Foi travada por algo que vem de cima. Por algo que não devia interferir no jogo, mas que acaba por definir resultados. E enquanto isso acontece, há quem continua a fazer de conta que está tudo bem. Mas atenção, quem esteve lá dentro viu tudo. Sentiu tudo. E não se calou. As palavras que vieram do relevado foram claras. Sinceras. Duras. E do lado de fora a reação foi imediata. Um comunicado que abalou o silêncio. Um alerta lançado para todo o país. E uma crítica aberta àqueles que deviam proteger o jogo, mas continuam a manchar a sua verdade. O treinador Bruno Lage foi direto ao assunto. No rescaldo do empate a 2 bolas frente ao Aroca, o técnico do Benfica não escondeu a desilusão e foi claro ao afirmar que o resultado não era o que pretendíamos. Após uma exibição que dominou em quase todos os capítulos do jogo, Lage apontou o dedo à falta de eficácia e, principalmente, ao tempo perdido após o segundo empate sofrido já nos descontos. O Aroca é uma equipa bem organizada, mas estivemos quase sempre por cima. Criámos muito, tivemos bolas tiradas em cima da linha e um remate ao poste. No fim, já não tivemos tempo para voltar a marcar, lamentou o treinador, visivelmente frustrado. Bruno Lage destacou ainda a atitude da equipa, sublinhando que os jogadores fizeram tudo o que estava ao alcance para garantir os 3 pontos. A dinâmica foi boa. Estivemos em vantagem 2 vezes. No reinício do segundo tempo, voltámos a pegar no jogo, chegámos ao golo com naturalidade. Mas voltaram a empatar e depois o tempo foi escasso. Na base da revolta está não só o empate, mas o modo como o jogo foi conduzido nos instantes finais. A equipa técnica ficou incrédula com o penalti assinalado por António Nobre contra Nicolás Otamendi, que mesmo com o VAR a sugerir outra interpretação, manteve a sua decisão. A situação deixou a equipa em choque, obrigando a uma tentativa de reação no desespero, reação essa que não teve tempo para se concretizar. Isior Cuncosso e Vangelis Pavlidis fizeram o que lhes competia ao colocar o Benfica em vantagem por 2 vezes, o que ficou no final foi um sentimento de frustração entre os jogadores e os adeptos. A equipa tinha o jogo nas mãos, mas algo mais forte do que o futebol dentro das 4 linhas tirou-lhes essa vitória. Com este resultado, o Benfica vê o Sporting voltar a igualar os 70 pontos no topo da tabela, aumentando a tensão na luta pelo título. O próximo embate será frente ao Vitória de Guimarães e Bruno Lage já avisou: vamos reagir. Com força. Com garra. E com todos juntos. A frustração pairava no ar. E quem a vocalizou de forma direta e sentida foi Or Cuncosso. O camisola 10 do Benfica, que abriu o marcador na Luz frente ao Aroca com um remate certeiro aos 60 minutos, foi escolhido para falar após o apito final. O médio turco foi breve, mas contundente. O que posso dizer? Jogámos para ganhar. Estivemos por 2 vezes na frente e eles recuperaram. As suas palavras, apesar de contidas, diziam muito.
O olhar de Cosso refletia um misto de incredulidade e desilusão, partilhado por milhares de adeptos que testemunharam que muitos classificam como um escândalo. Afinal, foi após o seu golo que a arbitragem tomou uma das decisões mais polémicas da época. António Nobre, o árbitro da partida, assinalou um penalti altamente contestado contra Nicolás Otamendi, mesmo após o VAR ter revisto o lance e sugerido que não existia infração. A decisão manteve-se. O impacto foi devastador. O empate, uma bola chegou no momento crucial e, mais tarde, mesmo após Pavlidis recolocar as águias em vantagem, o Arouca voltou a empatar nos descontos. A indignação subiu de tom quando o Benfica, através de um comunicado oficial, rompeu o silêncio. E não foi só para comentar a arbitragem da Luz. O Clube da Luz apontou também o dedo à decisão polémica no jogo do Sporting frente ao Santa Clara, onde um penalti claro contra os Leões terá sido ignorado. No comunicado, os encarnados escreveram: nos Açores, um penalti claro contra o Sporting foi ignorado. Na Luz, um penalti inexistente foi marcado contra o Benfica. Exige-se competência e rigor nas jornadas que restam. Foi um aviso. Um apelo à verdade desportiva, numa altura em que o campeonato caminha para o fim e cada ponto pode valer um título. Com este empate, o Benfica mantém-se com 70 pontos, lado a lado com o Sporting. No entanto, a dúvida permanece: se não fossem os erros de arbitragem, o cenário seria outro? O próximo capítulo será escrito em Guimarães. Mas a ferida deste jogo está longe de sarar. E o balneário sabe que precisa de transformar a revolta em motivação. Os adeptos exigem mais. E Bruno Lage também. A paciência esgotou-se. Minutos depois do apito final na Luz, já com o empate amargo cravado na alma dos adeptos, o Benfica decidiu dar um passo que raramente dá com esta contundência. Lançou um comunicado oficial direto, firme e sem espaço para dúvidas. O alvo? A arbitragem nacional e, surpreendentemente, o rival de Lisboa. O Sport Lisboa e Benfica expressa profunda preocupação em face dos episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem. Foi com esta frase que começou o documento explosivo. Mas não ficou por aqui. Numa jogada inédita, o Clube da Luz trouxe à discussão não apenas o penalti inventado contra o Otamendi no duelo com o Arouca, como também o lance polémico nos Açores, onde o Sporting escapou uma grande penalidade frente ao Santa Clara. A direção de Rui Costa não poupou nas palavras. Criticou a arbitragem de António Nobre pela decisão controversa que levou ao empate e foi ainda mais longe ao mencionar Cláudio Pereira, responsável pelo jogo do Sporting. Na Luz, um penalti inexistente foi marcado. Nos Açores, um penalti claro contra o Sporting foi ignorado. Exige-se competência e rigor nas partidas que restam, sublinhou o comunicado, que rapidamente incendiou as redes sociais e colocou lenha na fogueira do clássico rivalidade lisboeta. A referência ao VAR também não passou despercebida. A verdade desportiva não pode ser desvirtuada por más decisões de arbitragem, sobretudo quando existe VAR cuja missão é evitar e corrigir erros grosseiros, concluiu o texto, num tom que, para muitos, foi o mais agressivo da temporada. Internamente, Bruno Lage mantém a serenidade, mas não esconde o desagrado. O treinador, embora diplomático, já manifestou que o erro de arbitragem mexeu com o grupo. Cosso, autor do primeiro golo, já havia desabafado no final da partida. Pavlidis, que marcou o segundo tento encarnado, saiu cabisbaixo do relevado, ciente de que a justiça não foi feita. Agora, a pressão aumenta para o confronto seguinte com o Vitória de Guimarães. A equipa sabe que precisa vencer, mas também sente que a margem de erro está a escapar das suas mãos, e não apenas por mérito ou demérito desportivo. A reta final do campeonato promete. Mas os ecos deste jogo ainda vão ressoar por muito tempo nos bastidores da Luz e da Liga.